Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 19ª semana, tá? E nós vamos fazer a correção do capítulo 9, né? Transformações socioeconômicas da América Latina, que foi passada na semana da 18ª semana, tá? Então, vamos colocar na página 399 do ensaio geográfico. Número 1. O jovem Fidel Castro chegou ao poder da ilha de Cuba no momento que se fazia oposição a um ditador que governava com poderes absolutos, brutal e forte repressão. Quem era esse ditador? Fulgêncio Batista. Então, vamos escrever Fulgêncio Batista. 2. O processo de independência dos países de colônia espanhola na América foi protagonizada pela própria metrópole, Espanha, e suas respectivas colônias. No entanto, Cuba recebeu intervenção de um país de origem não hispânica na luta contra o domínio espanhol. Qual foi este país e qual foi o motivo da intervenção? Então, o país que protagonizou a favor da independência cubana foi o Estados Unidos. Estados Unidos, tá? E qual foi o motivo da intervenção? Interesse econômico, tá? Interesse econômico. Tanto que Fulgêncio Batista, né, era cubano, mas quem mandava, ele era presidente de Cuba, mas quem mandava era os Estados Unidos ali, até a Revolução de Cuba, tá? Então, o país é Estados Unidos, tá? E o motivo da intervenção é interesses econômicos. 3. Entre 1864 e 1870, a chamada Tríplice Aliança enfrentou o Paraguai em um conflito que ficou conhecido como a Grande Guerra ou a Guerra do Paraguai. Quais países formavam a Tríplice Aliança? Brasil, Argentina e Uruguai. Brasil, Argentina e Uruguai, tá? B. Como se deu o início do conflito entre Brasil e o Paraguai? Então, vamos lá. O conflito entre Brasil e Paraguai aconteceu enquanto resultado de uma antiga disputa envolvendo a livre navegação no Rio Prata. Ponto. Continuativo. Possuindo um projeto de orientação expansionista, o governo de Solano Lopes se transformou em uma séria ameaça aos interesses econômicos que o governo brasileiro tinha na região. Repetindo,
O conflito entre Brasil e Paraguai aconteceu enquanto resultado de uma antiga disputa envolvendo a livre navegação no Rio Prata. Pronto. Possuindo um projeto de orientação expansionista, vírgula, o governo de Solano Lopes se transformou em uma séria ameaça aos interesses econômicos que o governo brasileiro tinha na região, tá? 4. Observe o gráfico. Quais países possuem as menores participações do PIB no Mercosul? Os países são Uruguai e Paraguai. Os países são Uruguai e Paraguai, tá? Página 340. 5. Depois desse resumido estudo da América Central, responda o nome do qual país você gostaria de conhecer. Depois faça uma breve análise sobre a sua economia. Esse é pessoal. Eu, particularmente, se eu fosse na América Central, eu queria conhecer, na América Central, insular, eu queria conhecer Cuba. Por que eu queria conhecer Cuba? Por causa do que aconteceu com Cuba, né? Por conta da Revolução Cubana. Tem lá um museu que mostra da Revolução Cubana. Eu queria, né, saber um pouco mais de Ernesto Che Guevara, né? Da história disso. Eu sei que Fidel Castro foi um ditador de Cuba, né? Queria ver o embargo, como é que foi o embargo econômico, né, em Cuba. Queria ver aqueles carros velhos, que só andam carros velhos, né? Ainda era as motos eram antigas. Eu queria ver, né? Diz que lá, né, todos os velhos têm os dentes, né? O dentista é de graça, tudo é de graça. Eu queria conhecer. Bom, a gente vai ver depois. Encerramento. Número 1 do encerramento da página 340. Para o reconhecimento da independência cubana e a emenda Platt, em 1901, definindo as relações entre os Estados Unidos e Cuba, permitia, letra C. 2. O Canal do Panamá encontra-se localizado no Istmo, no Panamá, que é um país com território situado na América do Sul da América Central. Esse canal tem como objetivo, letra A. 3. A guerra chega ao fim. As cidades, as vilas, as aldeias estavam despovoadas. Sobrevivera um quarto da população, cerca de 200 mil pessoas. 90% do sexo feminino. Dos 20 mil homens ainda com vida, 75% eram velhos acima de 70 anos, ou garotos menores de 10. Os próprios aliados ficaram abismados com a enormidade da catástrofe, a maior sucedida no país americano. O texto refere-se ao conflito externo que envolveu o Império Brasileiro, conhecido como a Guerra, letra D, Paraguai. Página 341. Leia os seguintes trechos. A guerra exterminou quase uma geração de paraguaios, arrasou povoados, fortificações e hipotecou o futuro da arruinada nação. Escreveu o argentino Alejandro Maciel em O Livro A Grande Guerra. Assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a letra E. 5. O forte e bem treinado exército paraguaio venceu as primeiras batalhas durante a Guerra do Paraguai, impondo baixas e conquistando territórios. Porém, a partir de certo momento, passou a sofrer sérias derrotas, que comprometeram suas defesas. A primeira derrota dos paraguaios que ficou célebre foi a batalha, letra A. 6. É comum referir-se ao Uruguai como país, letra A também. 7. Sobre os aspectos físicos da América Central, marque a alternativa incorreta, a errada,
Letra D de dado. Página 342. Né? Tem lá o número 1, o número 2 e o número 3. A alternativa, assinale a alternativa correta. É a letra B de bola. 9. Para fazer o seu comércio com o exterior, no caso dos produtos que não podem ser transportados pela aviação comercial, o Paraguai depende, letra E de elefante. E a última, 10, a imagem a seguir enfoca a associação entre dois aspectos recentes da realidade haitiana da imagem haitiana, que são letra D. Meus amores, beijos!